Olá, bom dia! Bom dia, pessoal, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso treinamento de hoje. Por gentileza, se vocês puderem me dar um feedback com relação ao áudio, à imagem, não sei como que está a conexão, se vocês puderem me falar algo, por favor. Olá, bom dia Andréia, bom dia Laine. Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos. Bom dia, bom dia. Se vocês puderem, por gentileza. Ah, que bacana, que bom, tá? A internet aqui tá oscilando bastante. Que bom, pessoal. Nossa última live, né? O nosso último treinamento do ano, que a gente vai falar aí um pouquinho sobre a alimentação, o nosso projeto Verão MDT, todo o nosso processo que a gente está passando, maravilhoso, que trago assim resultados extraordinários. Eu estou muito feliz com os feedbacks que eu tenho recebido de vocês. Mesmo que eu tenha recebido algumas informações assim, ele saiu um pouquinho da linha e agora? Eu falei, agora é a hora de você não perder essa live e participar com a gente para você saber como que a gente vai dar sequência no nosso projeto. Então, dá tempo de você chamar todo o seu time, toda a sua rede, todos os seus clientes, os seus amigos para participar com você aqui desse treinamento de hoje, que a gente vai falar um pouquinho, né, sobre como que a gente vai proceder se a gente exagerou nas festas. Então, lembrando, hoje o nosso tema, para quem tá aqui chegando pela primeira vez, nem me apresentei, né, gente? Eu tô aqui com vocês e tem gente que às vezes não me conhece, ou tá entrando aqui pela primeira vez. Sou Elisângela Lins, sou coordenadora de produtos, treinamento de produtos Maravilhas da Terra. Sou aí uma das mentoras do nosso projeto maravilhoso, né? O nosso projeto Verão MDT, que trago muito resultado, trago, assim, resultados incríveis, né? Não só na questão de emagrecimento, mas de saúde, de benefício para todas as pessoas, de mudança de estilo de vida, de mudança de hábito, para que a gente possa ter um estilo de vida saudável, um estilo de vida adequado para que a gente tenha cada vez mais saúde, né, e mais nosso sistema imunológico fortalecido, como foi na live passada. Então, eu gostaria de pedir que, se você tivesse alguma dúvida, que essa dúvida fosse relacionada ao nosso tema da nossa live hoje, que às vezes eu não consigo ler a sua pergunta, talvez eu não consiga acompanhar o seu comentário. Eu vi aqui que tem algumas pessoas falando com relação aos chás. Depois da próxima live, né, que às vezes não dá tempo, a gente não tem o tempo hábil de falar aqui nos nossos treinamentos sobre todos os produtos, todos da mesma forma, mas na próxima semana eu faço uma live para vocês falando da funcionalidade do chás. Muita gente pergunta com relação às novas formulações, lembrando que todas as reformulações, todas as modificações que foram efetuadas foi sempre pensando na saúde, benefício e bem-estar das pessoas, sempre buscando estar de acordo com todo o regulatório, né, Anvisa, tudo certinho para que a gente possa trabalhar sempre pensando na saúde, sempre buscar a saúde, né? Então, eu vou estar fazendo uma live aqui para sanar essas dúvidas de vocês. Então, vamos lá, dar início à nossa live de hoje, para que a gente possa entender o que acontece, né? Essa live de hoje, no nosso projeto Verão MDT, é específico para quem está passando pelo processo, né? Pelo projeto, as dúvidas que surgem, o que vai acontecer agora. Então, assim, a gente não vai falar de um produto específico, a gente não vai falar de um produto exatamente da Maravilhas da Terra, não vamos falar do chá tal, não. A gente vai falar do processo, do que a gente está passando, do que a gente está fazendo hoje, certo? Então vamos lá. O tema da nossa live de hoje nada mais é nada menos do que a célebre frase:
exagerei nas festas. E agora? Como retomar o meu projeto? Como retomar o meu processo de emagrecimento? Como retomar o meu processo que eu estava fazendo todos os protocolos certinho? Então, primeiramente, a gente precisa entender, né, a nossa fisiologia, entender o nosso organismo, né? Tudo tem um porquê. Então, primeiramente, como que vai funcionar? A gente ouve-se, né? Sabemos que após as festas, a gente ainda está no processo das festas de fim de ano, vem aí o ano novo, vem muita coisa, mas nós sabemos que após as festas de fim de ano, geralmente acontece o quê? Uma crescente busca de diversos recursos que nos ajudem na eliminação de toxinas. Toxinas essas que se acumulam no nosso organismo por motivos adversos, seja por alimentação, por resíduos químicos, por medicamento, mas principalmente acontece pelo quê? Pela nossa alimentação. Então, existe uma grande procura nesse caso para que a gente consiga eliminar essas toxinas de uma forma eficiente. Quando essas toxinas são acumuladas no nosso organismo, o que acontece? Ou não são eliminadas de uma forma eficaz, podem ocasionar diversas alterações. E essas alterações podem ser alterações extremamente negativas para o nosso organismo. Então, nesse sentido, muito tem se discutido sobre o detox, né? O que é exatamente o detox? Eu quero tirar uma dúvida aqui de vocês, acredito que da grande maioria, porque não existe um produto ou um alimento específico que vai fazer todo o processo de detox. Detox é uma forma carinhosa ou uma forma de abreviar um processo natural que acontece dentro do nosso organismo, que elimina todas as toxinas. É um processo conhecido como detoxificação, né? Ou algumas literaturas falam destoxificação. Então eu gosto de chamar de detoxificação ou o detox. Então esse detox não é algo que você vai comer ou tomar especificamente e vai fazer todo o processo da metabólico. Não. O nosso organismo, ele tem esse processo de detoxificação natural, detox natural, né, realizado para promover a eliminação ou a redução de determinadas substâncias que são tóxicas para o nosso organismo, conhecidas como substâncias xenobióticas ou endógenas. Então, substâncias xenobióticas são aquelas substâncias ou compostos químicos que são estranhos ao nosso organismo. Então elas são originadas de uma forma interna ou de uma forma externa, mas elas não possuem um papel fisiológico, não tem validade nenhuma para o nosso organismo. Muito pelo contrário, quando há o acúmulo dessas substâncias xenobióticas, causa diversas doenças, né, ou patologias que vão se agravando no nosso organismo. Então, o processo detox ou a detoxificação é um processo natural que acontece no nosso organismo. Essa detoxificação, ela ocorre em todas as nossas células. Porém, são 3 órgãos envolvidos de uma forma direta a esse processo, que são o fígado, o intestino e os rins. Esses são os 3 órgãos relacionados diretamente com a detoxificação. Mas como ocorre em todas as células, especificamente acontece mais, né, digamos de uma forma especial no fígado, porque o fígado ele contém cerca de 60% das enzimas e no nosso intestino cerca de 20% das enzimas que são responsáveis pelos processos das fases da detoxificação que a gente vai entender agora. Então, a primeira via que ocorre esse processo de detox, vou falar detox, mas você sabe que eu vou estar falando de detoxificação. A primeira via que acontece pelo intestino, né? Logo após a nossa digestão, acontece essa separação dos resíduos sólidos, que vão o quê? Resíduos que não são aproveitados pelo nosso organismo e são eliminados através das fezes. Então, essa é a primeira via de eliminação, de separação, que a gente fala do processo detox. A segunda via é a separação de macro e micronutrientes
que passam por onde? Pela veia porta hepática, para que sejam metabolizados no nosso fígado. Por isso a gente tem essas duas vias iniciais. Mas as reações, né, de detoxificação, todo o processo de detoxificação vai acontecer num processo dividido em 3 fases. Por que eu estou explicando isso para vocês? Para que a gente possa entender a questão alimentar, a nutrição, hábitos saudáveis, para a gente retomar o nosso processo, né, o nosso projeto de emagrecimento, projeto Verão MDT. Então, as reações de detoxificação acontecem por um processo dividido em 3 fases. Também é chamado esse processo de biotransformação. Então, o que consiste essa primeira fase? Nessa primeira fase de detoxificação, a Maria Lúcia diz que não está conseguindo ouvir nada. Para todo mundo ou é só para Maria Lúcia? Alguém me dá um feedback aí, por favor? Vamos ver aqui. O áudio está ok, pessoal? Só me dá um... Bom, eu acho que é só para ela mesmo. Ok. Obrigado, Paulo. Obrigado pelo feedback. Bom, na fase 1 desse processo, ocorre a biotransformação, onde são realizadas, né, por várias enzimas presentes nas nossas células, né, células hepáticas, células extrahepáticas, e nesta fase, as substâncias, ou a que a gente chama as toxinas, são biotransformadas para uma reação de conjugação para a fase 2, né, para que sejam eliminadas do nosso corpo. Então, a gente passa nessa primeira fase pelo processo de biotransformação realizado pelas enzimas, para que a gente possa jogar esses metabólitos para que ele sofra essa reação de conjugação na fase 2. E na fase 2, que acontece esse processo, as reações de fase 2 são realizadas pelas enzimas sintetases e transferases, onde aquelas toxinas lá da fase 1, aqueles resíduos da fase 1, serão transformados em moléculas de eliminação, ou que também sejam de redução das atividades dessas substâncias. Lembra que eu falei das substâncias xenobióticas, que são substâncias que não têm finalidade, né, que não têm papel fisiológico para o nosso organismo? Então, ele vai preparar essas enzimas sintetases e transferases, vão pegar aquelas toxinas da fase 1 e transformar em moléculas que sejam facilmente eliminadas ou que tenham essa reatividade reduzida para trazer benefício para o nosso organismo, eliminando esse processo tóxico. E, finalmente, acontece na fase 3, aonde essa molécula, ou o chamado metabólito, ou o chamado ex-toxina, vamos falar assim, essa molécula na terceira fase ela é transportada para a circulação, fora da nossa célula. Para que isso acontece? Para que ela aconteça sua eliminação, seja nas vias biliares, né, na fase biliar dos hepatócitos que a gente fala, ou seja, pelo tecido renal, ou ainda pode ocorrer também essa eliminação pelo intestino. Então, tudo isso acontece de forma natural no nosso organismo. Por isso, exatamente, Regina, olha, a Regina falou, tirou a palavra da minha boca. Por isso, nós temos os nossos aliados que nos auxiliam a potencializar esse processo de detoxificação. Então, quando a gente fala, olha, esse chá ajuda na desintoxicação, no projeto detox, né, no processo detox, mas não que o chá especificamente é responsável por todo esse processo. Não, ele contém ativos e fitoquímicos que auxiliam, que potencializam esse processo natural do nosso organismo, que é o processo natural de detoxificação, onde são eliminadas as toxinas, os resíduos metabólicos prejudiciais ao nosso organismo. Então, evidências já comprovaram que a nutrição pode influenciar, sim, de uma forma determinante o processo de detoxificação. Quando a gente fala de nutrição, a gente está falando de alimentação, de poder nutricional. Embora seja um mecanismo fisiológico, natural do nosso organismo,
existem alimentos, né? Esses alimentos e os seus fitoquímicos que permitem que essa modulação das enzimas atue no processo de detoxificação. Dessa forma vai acontecer o quê? Vai agir também na prevenção de doenças crônicas degenerativas, vai auxiliar na nossa saúde, né? E quais são esses alimentos? Agora que entra, né? Elis, exagerei nas festas, exagerei na alimentação, saí do projeto, comi alimentos não permitidos, fiz isso, fiz aquilo. Por isso que a gente precisa dos auxiliares que vão ajudar esse processo natural do nosso organismo. Então, quais são esses alimentos que nos auxiliam, né? Os alimentos dos quais os mais importantes que vão auxiliar nesse processo, que vão trazer nutrientes específicos, que vão facilitar essas reações, tanto na fase 1, fase 2 e fase 3, fazer com que seja eliminado esses resíduos metabólicos do nosso organismo, essas toxinas. Quais são os alimentos? Para depois a gente falar dos chás. Destacam-se principalmente os vegetais crucíferos. Tem muita gente que não gosta, que faz cara feia, mas os vegetais crucíferos, principalmente o agrião, a couve de Bruxelas, o repolho e o brócolis, são vegetais crucíferos essenciais que auxiliam nesse processo das enzimas, nesse processo da biotransformação, nesse processo de eliminação e facilitar, né, essa eliminação dessas toxinas. Alguns vegetais também, né, os temperos que muita gente corre, alho, cebola, ajudam muito. Uvas, óleos, peixes, alimentos ricos em fontes de quercetina, em fontes de licopeno, poderoso antioxidante como o tomate. Principalmente o tomate após o cozimento, quando ele é aquecido, ele libera esse potencial, essa propriedade do licopeno. Cascas de limão e laranja são extremamente maravilhosas porque contém óleos essenciais com monoterpenos que vão auxiliar principalmente nessa biotransformação. Alecrim, cúrcuma, chá verde, tudo isso potencializa a funcionalidade desse processo natural do nosso organismo. Todo esse processo da biotransformação vai fazer com que o nosso organismo trabalhe de uma maneira perfeita. Por isso a grande importância que nós falamos, gente, alimentação é a chave, é a alma da sua saúde, uma boa alimentação, uma alimentação nutricional. Quando nós, profissionais da área da saúde, passamos para vocês indicações de sucos detox, né, de alimentos ricos, né, em sucos diferentes, né, vamos falar exatamente, sucos diferentes, que as crianças falam assim, eu quero aquele suco diferente, né, que a gente conhece só o suco de fruta, mas nós profissionais falamos sobre esses sucos, não que os sucos são detox que vão fazer todo esse processo, mas eles contêm nutrientes essenciais, né? Quando a gente passa um suco para vocês com couve, com gengibre, com pepino, várias dicas tem aqui no Instagram, né? As dicas de sucos de desintoxicação, de detoxificação, sucos energéticos. Quando a gente passa essas receitinhas para vocês, nós queremos o quê? Potencializar o seu organismo para que ele trabalhe de maneira positiva e faça o processo de detoxificação de forma natural e eficaz. Você potencializa os nutrientes que vão auxiliar você nesse processo, que vão te auxiliar a eliminação de toxinas pela alimentação exagerada, pela quantidade exagerada que foi durante as refeições, né? Onde a gente acaba exagerando um pouquinho e fala, tem uma visita, vou fazer um lanchinho, e acaba saindo um pouquinho da linha. Então, além dessa alimentação nutricionalmente equilibrada, que é o que a gente passa, né, aqui no nosso projeto Verão MDT, onde a gente tem a lista dos alimentos permitidos, moderados e proibidos, além dessa alimentação equilibrada, uma boa hidratação é extremamente importante para quê? Para a manutenção das funções básicas do nosso tecido hepático e para todo o processo de desintoxicação, eliminação de toxinas,
para que a gente possa eliminar tudo aquilo que não é bem-vindo para o nosso organismo, né? Então, a gente precisa ter uma boa hidratação. A ingesta de água, né, essa ingestão de água de forma adequada é extremamente necessária, né, para que a gente tenha uma adequada circulação sanguínea, para que nós tenhamos uma excelente dissolução dos nutrientes e além de facilitar a secreção biliar, né, a excreção desses metabólitos e toxinas que são maléficas para o nosso fígado. A gente tem que auxiliar os nossos órgãos, digamos assim, a trabalharem de maneira perfeita. Por isso que a gente passa essa alimentação para vocês. Então, se você exagerou nas festas, a gente ainda está no processo, né? Ainda estamos aí com ainda tem a festa do ano novo, ainda a gente acaba tendo visitas, né? Saindo um pouquinho da alimentação, não só para quem está no projeto Verão MDT, mas para você que busca uma alimentação saudável, né? Evite os exageros, evite os excessos. Mas se isso acontece ou se isso aconteceu, procure se alimentar de forma correta, com os alimentos permitidos e sim, o uso dos nossos chás. Agora eu quero falar para vocês sobre o uso dos nossos chás, porque os chás isoladamente, se falar vou só tomar o chá, nada é passível, né? Nada faz milagre. A gente precisa ajudar o nosso corpo a trabalhar de forma correta. Por isso que os nossos chás, principalmente o super chá SBMDT, ele vai potencializar nessa eliminação de toxinas, nesse processo de detoxificação, que é um processo natural que ocorre no nosso organismo, né, para a eliminação de toxinas, de resíduos metabólitos que acabam prejudicando o nosso organismo. Então, a gente sabe que o chá, super chá SB, vai fazer esse processo, né? Vai potencializar. Da mesma forma, o linfa chá, que vai, além de ajudar nesse processo, vai fazer o que? Aumentar a nossa diurese, eliminar aquele líquido retido. Falando em líquido retido, eu quero falar algo para vocês. Muita gente confunde eliminação, né, de esse processo da diurese, diminuindo o inchaço. Fala assim, mas se eu tomar água eu vou reter mais líquido. Não. As pessoas que têm a ingesta de água controlada são pessoas que sofrem de alguma patologia renal, que têm esse cálculo, essa quantidade de água, de líquido, essa ingesta, digamos assim, prescrita por um médico. Mas se você é um indivíduo saudável, você precisa tomar água? Sim. Você pode fazer uso e deve fazer uso dos chás? Sim. Porque as nossas células, quando você recebe essa hidratação, quando o nosso tecido, quando as nossas células estão hidratadas, devidamente hidratadas, o nosso sistema é extremamente inteligente. Quando retém água, ele segura porque você consome pouco, porque você bebe pouca água. Então ele segura, porque não sabe quando você vai tomar novamente. Estou falando aqui a grosso modo. Quando você ingere uma quantidade de água de forma correta, essencial para o seu organismo, ele libera, é mais ou menos assim, eu não vou guardar porque está entrando água, então eu vou eliminar aquela água que, digamos, que ficava retida ali, que provocava os edemas, os inchaços. Não, então o linfa chá, ele faz esse processo, né? Ele vai ajudar na diurese, e por isso que a gente fala que ele é um potente diurético na eliminação desse líquido retido. A terceira fase do Svelte chá é que você já potencializou o detox, você já acelerou o seu metabolismo, é o momento de queimar gordura. Por isso que a gente indica na terceira fase o Svelte chá para você consumir e potencializar essa queima de gordura, favorecendo o emagrecimento, a moldagem, a modelagem da sua silhueta. Então, os nossos chás auxiliam no processo como um todo, mas em conjunto.
uma boa alimentação, né? Uma alimentação nutricional equilibrada, bons hábitos, uma excelente ingesta de água, atividade física. Alguém colocou aqui, caiu, levanta, exatamente. Sabe o que acontece quando a gente está num processo de emagrecimento? O nosso cérebro, ele é extremamente sabotador. Ele fala assim para você: se você comeu hoje, amanhã você começa. Se você não fez o exercício hoje, amanhã você faz. Aí chega o amanhã, ele fala assim para você: se você não fez hoje, né? Não tem problema, depois você começa na segunda-feira, na famosa segunda-feira. Todo mundo fala: vou começar uma dieta, vou começar um exercício, uma academia na segunda-feira. Não, comece hoje. Exagerou? Não, peraí. A Elis falou que existem alguns alimentos que vão potencializar esse processo, então eu vou, digamos assim, centralizar a minha alimentação, concentrar a alimentação nesses alimentos permitidos. Né? Não só isso, gente, eu dei alguns exemplos aqui, mas a gente precisa ingerir nutrientes vegetais, né? Proteínas de boa qualidade. Então a gente fazer com que a gente tenha essa alimentação saudável. E uma dica que eu deixo aqui para vocês, bem importante também, passou essa festa, né? Quem exagerou, quem não está conseguindo se controlar, passou esse período de festa, esse período festivo, né? Vamos dizer que não tem data, tá? Não estou estipulando data, mas eu vou só exemplificar. Dia 1º, né? Dia 1º, já recebeu a família, já comeu, já fez o que tinha para fazer. Faz aquele processo que a gente iniciou lá no início que a gente iniciou, ficou redundante, né? Que a gente utilizou lá no início do projeto, que são as 48 horas de indução à cetose. Faça isso. Faça a indução de 48 horas à cetose e retome o seu projeto. Isso eu estou falando para quem está no projeto Verão MDT. Porque se você fizer dessa forma essa indução à cetose, você vai acionar as suas células que têm memória a retomarem o processo que você estava caminhando certinho. É isso que acontece, Elis? É isso que acontece. Se você fugiu, se você não fugiu, se você está mantendo, continue nas listas de alimentos permitidos, moderados e proibidos, para que você possa dar continuidade no seu projeto e alcançar o seu resultado extraordinário. Lembrando que são apenas 45 dias de projeto, que, como eu falei na live anterior, quando eu estava aqui com o Rodrigo Mendonça, nós falamos que esses 45 dias é só o start, é só o início da sua mudança de hábito, da sua mudança de estilo de vida, que você pode dar continuidade, que você quer dar continuidade. Que se você fez esse compromisso com a pessoa mais importante da sua vida, depois de Deus, que é você mesmo, então você vai conseguir. Faça após os 45 dias, repita o processo, mantenha uma alimentação. As pessoas confundem a palavra dieta como algo que tem data para iniciar e data para terminar. Mas dieta significa modo de viver. Então, que a gente escolha viver de uma maneira saudável, não andar regrado, só posso comer isso, só posso comer aquilo, termina tal dia como se fosse uma carta de alforria, acabou os 45 dias, vou comer de tudo, vou fazer de tudo, você vai acabar com o seu processo, né? Você acaba eliminando tudo aquilo que você conseguiu fazer com muito sacrifício. Então, as nossas células, elas têm memória. E estudos comprovam que aquilo que você pratica, né? Tem um livro que eu até indico para vocês chamado O Poder do Hábito, um livro maravilhoso. Ele diz que aquilo que você faz, o autor fala, por um período de 21 dias de forma consecutiva e ininterrupta, se torna um hábito na sua vida. E aquilo que você permanece, esse hábito, perpetuando por 90 dias de forma ininterrupta, torna-se um estilo de vida. E aí? Você quer só mudar um hábito ou você quer
mudar o seu estilo de vida. Você está feliz com a sua saúde? Eu já vou falar para vocês aqui sobre a indução à cetose, tá? Você está feliz com o seu estilo de vida? Você está feliz não só com a sua aparência, mas com a sua saúde, né? Você está animado, você está motivado, você tem disposição, você não tem dores? Ótimo, perfeito. Mas se acaso alguma dessas coisas que eu citei aqui te incomoda, te afeta, a sua tá com baixa autoestima, né? Autoestima lá embaixo, não tá conseguindo, não quer sair de casa, é um grande começo para depressão. Então, lembra que eu falei lá para vocês aqui no processo de detoxificação, né? Que alguns alimentos ajudam no processo de detoxificação, dessa forma agem na prevenção de doenças crônico-degenerativas. Então a gente precisa cuidar do nosso corpo, a gente precisa cuidar da nossa alimentação, a gente precisa fazer com que o nosso organismo seja saudável. Quer um exemplo? Nesse momento que nós estamos vivendo, né? Não gostaria de citar isso aqui, mas só relembrando, nesse momento que a gente está de pandemia, quais são as pessoas mais acometidas que se agravam e chegam ao óbito? As pessoas que têm alguma patologia específica, né? Ou que têm alguma deficiência nutricional. Então, hoje, no nosso cenário de hoje, você ter saúde vale muito mais do que você ter milhões. Você ter saúde. Então, alimente o seu corpo, né? A sua casa é o seu corpo. Alimente de forma adequada, escolha alimentos saudáveis e escolha, concentre-se nas escolhas da sua alimentação, para que você possa trazer para a sua vida, para a vida da sua família, né, saúde e qualidade de vida. Esse é o nosso lema, esse é o propósito da Maravilhas da Terra, né? Levar saúde e qualidade de vida a todas as pessoas com quem nos conectarmos, que a gente possa estar transportando, né? Que a gente sejamos agenciadores de saúde, que lutamos por um mundo muito mais saudável. Então, fica aqui essa dica para vocês, né? Que lembrando que detox é uma maneira carinhosa e uma abreviação da palavra detoxificação, que é um processo natural que ocorre dentro do nosso organismo para a eliminação de toxinas. E para que este processo seja potencializado, para que este processo seja extremamente perfeito, funcione bem. O Luiz fala, dormir é importante como se alimentar. É isso mesmo, Luiz. Eu ia falar agora sobre o sono. O sono é extremamente importante. Também né, durante o sono que acontece a reparação dos nossos tecidos, que é a concentração da nossa memória, e também auxilia muito no emagrecimento, porque ajuda a reduzir o nível de cortisol, que o cortisol, né, conhecido como o hormônio do estresse, prejudica várias coisas no nosso organismo. Então fica essa dica para vocês, que procure uma boa alimentação. Exagerou, saiu da linha, não tem problema, né? A gente corre atrás do prejuízo. O que é indução à cetose? Que muita gente perguntou. A indução à cetose, né? Se você não é diabético, se você não tem nenhuma doença crônica, se você não tem nenhuma patologia específica, mas você quer acelerar esse processo de detoxificação, quer retomar o seu projeto Verão MDT, você que começou o projeto Verão MDT, você vai fazer a indução à cetose. Por 48 horas, né, por um período de 2 dias, você vai se alimentar, né, de os alimentos que não contenham carboidrato ou que são de baixíssimo carboidrato, principalmente vegetais e também proteínas de alto valor biológico, carnes, ovos, queijos, peixes, que a gente possa, castanhas, né, as oleaginosas, para que você possa nessas 48 horas fazer esse tipo de alimentação, tomando os chás,
né? Os chás, principalmente o Super Chá SB, fazendo as 4 doses do chá de manhã, 30 minutos antes do almoço, 2 horas após o almoço e a última tomada até as 18 horas. E por 48 horas você se alimente desses produtos que eu falei para vocês. Escolha na sua preferência, né? Não tem quantidade específica, coma. Eu sempre me falam, Elis, que quantidade eu posso comer? Coma até se sentir saciado. Lembrando que saciedade não deve ser confundida com exageros. Que você, né, coma até se sentir saciado e coma sempre que sentir fome. Não falsa fome. Então, eu já falei numa outra live para você sobre isso também, mas por 48 horas você se alimente dos vegetais, né, vegetais folhosos, de legumes, né? Só evite nessas 48 horas cenoura e beterraba, né? Por causa do índice glicêmico dessas 48 horas também. E depois você vai fazendo a lista de alimentos permitidos e proibidos. E você faça esse processo, essa indução à cetose por 48 horas e retome o seu projeto. Ok, pessoal? Então, que a gente faça essa alimentação saudável, mas não só agora, mas que a gente leve isso para a vida toda, que a gente leve isso para o nosso dia a dia, que a gente possa buscar essa alimentação saudável na nossa casa, para os nossos filhos, principalmente se você tem filho. As crianças, elas, né, principalmente as crianças, elas são guiadas pelo exemplo, né? Tem uma frase eu não lembro muito bem quem fala agora, que diz que o que você fala tão alto, né? O que você faz, o que você faz fala tão alto que o que você diz ninguém escuta. O que significa isso? Que nós sejamos exemplos, né? Principalmente para os nossos filhos, que a gente seja exemplo, né, de alimentação saudável, de busca pela saúde, que a gente possa estar buscando sempre qualidade de vida. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da nossa live. Vi que tem bastante dúvida aqui. Não vi o nome, ele perguntou com relação ao amendoim. Cuidado, né? Tem que ser uma concentração pequenininha, né? Por mais que tenha uma gordura boa, mas a gente sabe que é um valor calórico alto, então a gente tem que cuidar um pouquinho. É isso mesmo, não faça uma dieta, não busque apenas os 45 dias, mas busque uma mudança de estilo de vida. Bom, chegamos ao final da nossa live. Quero agradecer imensamente o carinho de vocês, o carinho que eu tenho recebido de cada consultor, de cada líder, de cada pessoa que tem entrado em contato comigo, que tem gostado das nossas lives, do nosso treinamento, né? E cheguei na Maravilhas da Terra no mês de março. Sou muito grata a Deus por tudo que Deus tem proporcionado, por tudo que Deus tem feito na minha vida nesse período, essa oportunidade de poder ser agenciadora de transformação de vidas, que esse é o meu propósito, transformar vidas, fazer com que o meu projeto de vida, a minha missão de vida é transformar, é fazer com que as pessoas alcancem os seus maiores sonhos, os seus maiores resultados extraordinários através da alimentação saudável. E eu acredito, né, para a honra e glória do Senhor Jesus, são milhares e milhares de pessoas que estão aí transformando vidas e trazendo resultados extremamente positivos. Quero deixar aqui o meu carinho para vocês, quero profetizar na vida de vocês que estão aqui hoje, que o Espírito Santo de Deus venha trazer paz, saúde, harmonia, prosperidade e felicidade na vida de cada um de nós. Que nós não tenhamos apenas um feliz ano novo, que nós tenhamos felizes e novas atitudes, transformando vidas, transformando a nossa vida e podendo transbordar, alcançando o próximo. Que Deus abençoe cada um de vocês, um ano novo abençoado, de vitórias, de conquistas, e que Deus possa nos abençoar cada vez mais. Um beijo no coração, que Deus abençoe a todos. A live vai ficar gravada assim, tá, pessoal?
Até mais, feliz ano novo, feliz 2021, com saúde, com paz, com harmonia, né? A gente fala que saúde e paz, o resto a gente corre atrás. Beijo no coração, que Deus abençoe a todos. Até mais.